Dando sequência ao programa Mulheres, agradecendo muito a sua participação, a sua audiência, a sua companhia sempre aqui, na Imagem da Cidade, especialmente o nosso encontro. Deixando aqui um beijo todo especial para o Fernando, para a Tata e também para o Matheus, daí do Pavazinho, a família queridíssima que sempre está na nossa companhia. Então um beijo todo especial para vocês. E por falar em família, também o Arione e a família Santana, aqui na programação da TV Galega, também nessa participação especial, nessa audiência às quartas-feiras e as reprises ao longo da semana. O assunto em pauta agora, conforme eu já tinha adiantado, passa por um momento coronavírus e, mais do que isso, esse olhar especial para o presente e para o futuro, pós-pandemia, e o desenvolvimento de líderes, a formação de equipes e também, claro, manter a equipe saudável, unida e cada vez mais fortalecida. Para falar sobre esses direcionamentos, a minha convidada, a Carolina Vale Churubi, que é especialista em desenvolvimento de líderes e times. Carol, seja muito bem-vinda à TV Galega, é um prazer te receber aqui conosco. Obrigada, Denise, o prazer é meu estar aqui contigo, com a audiência da TV Galega e falar sobre um tema que eu gosto tanto, então para mim é realmente muito bom. Pois é, muito se fala em novo normal, ou vem aí um novo normal. Ele de fato vai existir esse novo normal? Ou é um outro cenário, é um outro momento que precisamos também estar preparados para isso? Bom, não busquem o novo normal, porque o novo normal, ele dificilmente chegará, porque a gente não vai ter mais uma situação estática, né? Muitos pararam em meio à pandemia, aguardando o furacão passar e esperando que tudo voltaria ao normal. E hoje a gente percebe, no momento já pós-pandemia, é claro, a pandemia ainda existe, mas as atividades voltaram quase todas ao normal, de que aquela situação anterior, ela não voltou, ela não se reinstalou, né? Tudo mudou. E agora, daqui para frente, é o que nós podemos esperar, é adaptação constante, é mudança constante, né? Isso colocou à prova muitas empresas, colocou à prova muitos líderes, muitos times, né? Alguns tiveram maior dificuldade, alguns infelizmente não conseguiram acompanhar esse processo tão, às vezes doloroso e drástico de mudança, e outros já conseguiram se sair bem dessa situação, outros nichos inclusive cresceram durante o período da pandemia, né? Então o mercado, acontece de tudo no mercado, agora a importância de estar preparado para um ambiente que vai estar sempre mudando, não vai mais ser estático. Sobre essa preparação, a partir de agora, por exemplo, Carol, quais seriam os caminhos, os direcionamentos para a gente poder então pontuar aqui também na nossa conversa na TV Galega, esse estar preparado ou começar a se preparar daqui para frente para o pós-pandemia? Recentemente teve uma pesquisa da Global Coach Group, que é uma empresa chamada, um instituto chamado GCG, norte-americano, que pesquisou então quais seriam as competências ideais para os líderes terem e desenvolverem nesse momento, para a manutenção das empresas, como tu bem falasse, manter os times saudáveis e unidos, né? E chegou-se a 3 competências que todo líder, toda empresa deveria construir, que são resiliência, compaixão. Tá estranho falar em compaixão para empresas, né? Mas resiliência, compaixão e comunicação envolvente. Que essas 3 competências fariam então as empresas passarem por um momento difícil, se adaptarem rapidamente e conseguirem manter o progresso. Começando pela resiliência, qual é o olhar para essa palavra, torná-la verdadeira e única também no ambiente ali profissional? Bom, a resiliência é um olhar para o eu, né? Eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para dentro de mim. Então, a resiliência é minha capacidade de lidar com a transformação, com a mudança, lidar também com pressão, essa capacidade que os gestores, principalmente, precisam apresentar nesse momento para conseguir manter as equipes ativas, né? Porque o gestor é um exemplo, né? É um exemplo. Então, ele sendo resiliente, isso acaba acontecendo em efeito dominó. Eu sou resiliente, eu consigo manter minha equipe segura. Mantendo a minha equipe segura, ela consegue participar mais da empresa, ela consegue produzir melhor, ela não está naquela sensação de insegurança que não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sabe que ninguém tem assim as respostas corretas e determinadas do que vai acontecer amanhã, mas existem previsões, existe planejamento, né, e existe o trabalho em conjunto, fazendo com que todos participem. Então resiliência é olhar para o eu, é como lá quando a gente pega um voo, né, a aeromoça fala, se acontecer algum problema, né, primeiro coloque a máscara em você, e depois coloque a máscara nos demais, nas crianças, né? E é mais ou menos isso. Então, é o líder respirar, colocar essa máscara de resiliência para poder ajudar os outros. Não é o inverso.
Isso acaba trazendo assim também uma responsabilidade muito grande para os líderes nesse momento, né? Se a gente for olhar assim, vou olhar na internet para ver então como eu me torno resiliente, tem várias dicas, tem coisas realmente muito boas, mas resiliência é mais um comportamento. Então por isso que eu digo que é o eu a olhar para dentro. Então se eu não estou tendo uma boa reação àquela situação, por que eu não estou tendo essa reação boa? O que eu preciso fazer para melhorar e como eu me comporto de maneira diferente. Então, e a compaixão, Carolina? Sim, compaixão até, ela traz assim, ela intriga muitas pessoas quando fala em compaixão no mundo organizacional. Mas eu vou chegar no tema compaixão partindo da empatia. Né? Empatia se fala mais, né? Agora, em meio à pandemia, muito se fala em empatia, só que algumas pessoas não conseguem entender o significado e, ao mesmo tempo, também trazer para si, principalmente, se olhar no espelho com a empatia. Isso, exatamente. E em período de pandemia, então, principalmente, né, sempre foi necessário, né, que é conseguir enxergar sobre o olhar do outro. Né, porque cada um tem uma vida, cada um tem os seus valores, e às vezes a gente não compreende, né? Tu olhas pra mim e pensa, por que a Carol pensa assim? Quantos né? julgamentos desnecessários, né? Total julgamento, exatamente. E a empatia, ela tira um pouco desse julgamento, desse peso de você tá certo, você tá errado, você é feio, você é bonito, para eu vou entender então por que você pensa assim. Né? E a compaixão, ela vai um pouquinho mais profundo nesse ponto, que é o quê? É eu olhar para o outro e conseguir entender o estado emocional do outro. E é eu realmente ter uma vontade genuína de apoiá-lo, para que ele melhore. Se eu for transpor isso então para a organização, eu olhar para aquela pessoa que está sentada do meu lado, identificar que se ele passa por um momento emocional complexo ou difícil, porque isso aparece nas reações da pessoa, né? Sem entrar muito na questão de psicologia, mas assim, eu olho o comportamento do outro, né? Não preciso ter conhecimento na área de psicologia. Percebo que ele está diferente, percebo que ele se comporta diferente, se manifesta de maneira diferente, então é entender e apoiá-lo para que ele volte à normalidade, para que ele volte para o estado emocional mais tranquilo, para que ele possa produzir, para que ele possa ser mais feliz. Então esse é mais complexo. E assim, no campo organizacional, levando em consideração a primeira e a segunda competência, primeiro eu estar bem comigo, estar realmente nessa força interna, e depois, mais do que isso, poder entender também o meu próximo, o meu colega, a pessoa que está aqui no meu dia a dia profissional. Então ter também esse momento de olhar para o próximo, mas começando primeiro ali na resiliência, quando me fortaleci. E dali para frente a empatia. E a terceira habilidade, quando a gente fala nesse momento também de se fortalecer cada vez mais? Bom, a terceira habilidade que apareceu na pesquisa foi da comunicação. Então, uma comunicação envolvente. Mas, Carol, comunicação, como isso em pandemia? É que é o seguinte, a comunicação apareceu como o alicerce, a base para todas as outras competências se desenvolverem, inclusive a da resiliência e a da compaixão. Imagine que eu vá ler algum artigo, estude, me torne especialista naquele assunto. Nunca comente contigo que eu sei e nunca aplique esse conhecimento. Eu tenho conhecimento. Agora, eu tenho a competência aplicada desse conhecimento? Me parece que não, porque eu guardei ele só para mim. É o que a gente podemos chamar também de know-how. Eu tenho know-how, eu conheço. E através, qual é o instrumento, então, que eu faço esse conhecimento ser aplicado? A comunicação é a competência mais simples de se fazer ele aplicar. Então eu preciso me comunicar com o outro, eu preciso falar sobre esse conhecimento, eu preciso colocá-lo em prática de alguma forma, e a comunicação é o grande meio, né, o caminho para eu colocar essa competência em jogo, né, esse conhecimento, que seria então um know-how, é fazer e não só saber. Dá para entender aqui, claro que o nosso foco, o nosso direcionamento é para o mundo organizacional, o mundo, né, das empresas, um mundo ali corporativo. Sim. Mas por que não colocar essas três competências no nosso seio familiar, entre marido e mulher, pais e filhos? Resiliência, compaixão, a empatia e depois a comunicação acima de tudo para fortalecer essa base, hein? Nossa, dá para aplicar muito bem, muito bem. E a maior parte de nós consegue administrar a mudança comportamental no trabalho de uma maneira mais fácil, mais fluida do que administrar essa mudança comportamental em casa.
Em casa as pessoas costumam ser, eu sou assim, eu sou naturalmente assim. Então, até eu estava participando de uma mentoria esses dias falando sobre o agradecer, o obrigado. Né? O quanto a pessoa falava obrigado, com que frequência, e como apareceu assim uma distinção de que no trabalho agia de uma forma e em casa agia de uma forma completamente diferente. Então, a atenção com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que amamos, né, ela não pode ficar para trás. É verdade. Não tem como se dividir ou se distanciar e deixar uma parte em casa e outra parte no mundo corporativo. Claro que a gente tem que saber, ter a sabedoria para isso, mas é impossível tu se desligar totalmente ou de um lado ou do outro. Aí buscando essas habilidades, mais uma vez, né? A resiliência, a compaixão e a comunicação. Não uma receita de bolo, mas é a receita do sucesso, da felicidade e também do fortalecimento como ser humano, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. É um bom começo. Gostei sim. Carol, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da TV Galega. Foi um prazer te receber pela primeira vez aqui nesse nosso espaço e já ficou o convite. Esse assunto ele pode ter sequência em outras oportunidades, então, né, numa outra oportunidade, você será muito bem-vinda também aqui na nossa programação, tá? Eu que agradeço, muito obrigada, espero ter contribuído. Contribuiu com certeza. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais o nosso próximo direcionamento. No último bloco, eu falei, eram 4 convidados, hein? Então, no nosso último bloco, vamos olhar também para o próximo, com destaque, com esse olhar também para as pessoas que mais precisam, que necessitam e que estão em condições difíceis. Moradores de rua, por exemplo. Não saia daí, eu volto já.